Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos para mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre a rede, o alcance do Evangelho e o juízo final. Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 47 ao 50. Eu vou ler para você. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixe. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia, então se assentam e se juntam os peixes, bons em cestos, mas joga fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos, e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. Essa parábola é muito interessante. Eu gosto muito das parábolas, mas quando ela toca um ponto escatológico, eu gosto ainda mais. A parábola da rede, ela é como se ela varresse o mar da humanidade. Porque o capítulo 13, nós temos as parábolas. A parábola da rede é a última das 7 parábolas do capítulo 13. E Jesus a reserva como que um fechamento de um ciclo. Se as parábolas anteriores mostraram o avanço do reino, essa aqui está mostrando o destino final da humanidade diante desse reino. É como se Jesus dissesse, agora que você entendeu que o reino cresce, agora que você entendeu o valor do reino, veja o que acontece quando ele se manifestar plenamente. E aqui nós entendemos que essa parábola revela o caráter universal do Evangelho e a inevitabilidade do juízo final. Eu sei que hoje a gente fala pouco do juízo final, eu falo que a gente fala pouco comparado ali, década de 90, ano 2000, falava-se muito mais. Né? O Wayne Grudem, ele vai dizer assim, que ao ensinar sobre o juízo nessa parábola, ele vai dizer que Deus é tão justo que não permitirá que a história termine em ambiguidade. Haverá separação, haverá clareza e haverá uma verdade absoluta no fim. Porque a imagem da rede, varrendo o mar e recolhendo todo tipo de peixe, ela descreve tanto o alcance do Evangelho, mas também ela descreve a soberania do juízo. Eu não sei se você já viu uma pesca de rede, mas eu não estou falando dessa pequena, das grandes. É muito interessante. Essa rede vem varrendo e ela traz tudo. Porque Jesus vai colocar aqui 2 realidades lado a lado, que é o convite para alcançar todos e a separação que será inevitável. Vamos entender isso? O Evangelho alcança todos os tipos de pessoas. Todos. Quando a gente tem a oportunidade de viajar para outro país e ver assim, outras culturas tão diferentes, mas você vê o Evangelho alcançando. O Evangelho alcança todos, o pequeno, o grande, o pobre, o rico. Não, todos. Então Jesus está dizendo que o reino é como uma rede lançada ao mar. E ele vai dizer que apanha todos os tipos de peixe. A palavra grega aqui é pantogenos, literalmente significa todas as espécies, toda. Então, essa expressão, ela revela a natureza universal do Evangelho. Então, não existe nenhuma etnia, nenhuma classe social, nenhuma formação, nenhuma personalidade, nenhum passado que está incluído. O Evangelho alcança todos. Todos. Então, o reino de Deus, ele não é um clube seletivo. Não é. Ele é um espaço para os bons, né? Mas ele também é um espaço para os maus. Ele alcança os bons, alcança os maus. Alcança todos. Então, o Evangelho não é uma comunidade de semelhantes. Todo mundo é igual. Por quê? Porque a rede do Evangelho, ela alcança o pobre e rico, o culto simples, o moralista, o quebrantado, o religioso, o irreligioso, o limpo, o sujo, o amável, o difícil, o estável, o destruído. E aí você pode colocar outros. O Evangelho alcança todo.
O Evangelho ele é irresistivelmente inclusivo na sua oferta, porque Deus deseja salvar as pessoas, né, de toda tribo, língua e nação. É isso que está lá em Apocalipse, capítulo 5, verso 9. Então a rede ela está sendo lançada e ela alcança todos. E aí, qual é a missão da igreja? A missão da igreja é lançar a rede. E a rede do reino. Porque embora a parábola represente o reino, na prática é a igreja quem lança essa rede. E ela lança essa rede por meio da evangelização. Então a missão da igreja é clara. Mateus 16, 15. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e lançai a rede. Então entenda, a igreja ela não tem autorização para selecionar quem ela vai evangelizar. Não, ela não pode fazer isso. A rede precisa percorrer todo o mar, a rede precisa alcançar todos, todos. Não sou eu nem você que escolhemos. Quantas vezes na caminhada do Evangelho, pessoas que eu olhei no meu coração pensei, não, isso aí nunca vai converter. E ele converteu. E eu olhava para outros e eu falava assim, não, esse aí vai converter. E ele não convertia. Então entenda, a nossa função é evangelizar. Então a evangelização ela não é opção, ela tem que acontecer. A evangelização é algo essencial da vida cristã e nós não podemos perder isso. A igreja existe para alcançar os perdidos e não importa quem seja. Então o que a igreja precisa fazer? Ela precisa lançar as redes. Ela precisa lançar de novo e lançar outra vez. Até que o último esteja salvo. Até que o último seja alcançado. Ou seja, nós vamos parar quando? Quando o último estiver na rede. Então, você não vê Jesus falando que o lançar da rede é debaixo de uma perfeição técnica. Não, não, ela é obediência. Lembra que Pedro diz, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Então, a gente lança a rede por obediência, né? Agora, nem todos que vão entrar vão permanecer fiéis. Porque ele diz, a rede vai trazer peixes bons e peixes ruins. Então isso revela uma realidade dolorosa, mas é muito evidente. Nem todos que respondem ao convite permanecerão. É a mesma coisa que quando nós falamos aqui do joio e do trigo, lembra? Então peixes ruins entram junto com peixes bons. Então entenda, essa parábola ela não está descrevendo o mundo, mas ela está descrevendo a comunidade dos que aproximam do reino. Então tem conversões genuínas, tem conversões superficiais, tem peixes bons, tem peixes maus. Tem pessoas que se aproximam de interesse, tem pessoas que parecem, mas não são. Então a diferença entre a igreja visível e a invisível, a visível contém todos que professam a fé, a invisível contém os verdadeiros regenerados. Então a visível não quer dizer que é a igreja invisível. Porque nem todos ali que estão proclamando a fé, talvez realmente tenham a fé. Então a rede, ela representa essa igreja visível. Ela é cheia de diversidade, de mistura, de tensões e também de enganos. Então isso não deve desanimar a igreja. Ela deve alertar e humilhar. Eu e você não somos juízes, nós somos pescadores. Nós lançamos a rede. Sob a tua palavra eu lançarei a rede. Agora, no juízo final, aí, na separação final, os anjos vão fazer esse papel. Por isso que Mateus 3,49 diz, e os anjos sairão, separarão os perversos dentre os justos. Então Jesus aqui é direto. O Senhor, a separação final não pertence à igreja. Ela não pertence a líderes, ela não pertence a teólogos, ela não pertence a sistema. Então a tarefa de separar não é humana, é exclusivamente angelical e somente no fim dos tempos. Então a igreja, ela vai até discernir, ela vai exortar, ela vai disciplinar biblicamente, mas a igreja não realiza o juízo final. E glória a Deus por isso. O juízo final, Deus preservou ele para si mesmo, e somente Deus vai fazer. Porque ninguém pode ser, irmão, capaz de fazer um julgamento perfeito. Somente Deus, somente Deus. Então a mensagem é clara, a igreja lança a rede
E os anjos fazem a triagem desse peixe. Os anjos. Então, a urgência, ela é evangelística. A urgência, ela nasce da realidade do juízo. O juízo é real. Então, a parábola termina com palavras severas. Ali haverá choro e ranger de dente. E o ensino aqui ele é simples e profundo. Se o juízo é real, então a evangelização ela é urgente. Ela é para ontem. Para ontem. Para ontem. Então, entenda. Quando a gente fala da doutrina do juízo final, nós devemos produzir o quê? Em nós. Essa doutrina do juízo final. Um zelo evangelístico. Então, nós temos pressa. Nós temos que ter compaixão pelos perdidos. Nós precisamos ter santidade pessoal. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Nós temos que ter prioridades eternas. E nós temos que ter coragem na missão. Então, entenda. Se haverá separação, haverá. Alguns serão lançados fora, serão. E o que está em jogo? A eternidade. Por isso que a igreja não pode ficar indiferente, ela tem que evangelizar. A evangelização ela não pode ser um evento, não. Ela é um estilo de vida de todo cristão. Então a urgência nasce da consciência. Qual que é a consciência? Né? O tempo está passando e a colheita está chegando. Eu quero terminar essa aula dizendo para você, a rede está sendo lançada e o tempo está acabando. A parábola da rede ela vai lembrar que o alcance é universal, a missão ela é contínua, a mistura ela é inevitável, e o juízo é certo. Agora, a gente olha para essa parábola e percebemos, a urgência é absoluta. Então a igreja ela lança a rede, Cristo recolhe os seus, e os anjos, eles fazem a separação. A grande pergunta é, você está vivendo como alguém que foi realmente alcançado pela rede do reino? E você está lançando essa rede como alguém que sabe que o juízo final é real? Entenda isso, meu irmão. O tempo é curto, o mar é grande, a rede é poderosa e o reino está às portas. Então lance a rede, evangelize. A pessoa que está do seu lado, você não sabe se ela vai ter uma outra oportunidade amanhã. Então o tempo é agora. É agora. É a hora de fazer o que precisa ser feito. Eu quero te abençoar. Amanhã nós vamos para mais uma parábola e vamos falar sobre o perdão e o credor incompassível. Eu gosto muito dessa parábola. Então eu te encontro aqui amanhã para mais uma aula. Deus te abençoe.